Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Verifique se você já está inscrito no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo, deixe um like, compartilhe com os amigos. Hoje o nosso assunto é a diferença entre análise sintática e análise morfológica. Porque muitas vezes o nosso professor pede para a gente fazer análise sintática ou análise morfológica e a gente não sabe muito bem o que fazer ou como classificar. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para você a diferença entre análise sintática e análise morfológica para que você saiba exatamente o que deve fazer quando o seu professor pedir uma análise ou numa prova, no vestibular, etc. Vamos pensar da seguinte forma. Na análise morfológica, você vai olhar palavra por palavra. Você vai identificar a que classe gramatical ou a que classe de palavras pertence cada palavra que você olhar ali. Então, quais são as classes de palavras? São 10 as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, quando você for fazer análise morfológica, você vai classificar cada palavra dentro aí dessas 10 classes de palavras. Portanto, na análise morfológica, você olha palavra por palavra. Já na análise sintática, você vai olhar o conjunto, o contexto. Então, você vai olhar para a palavra e identificar qual é a função que ela desempenha naquela oração ou naquele período. Então, aí você vai classificar o sujeito, o predicado, e você vai classificar a transitividade verbal. Então, o verbo que você vai analisar tanto na análise morfológica quanto na sintática. Na análise sintática, você precisa identificar o tipo de verbo. Se ele é um verbo de ligação ou é um verbo de ação, se ele é transitivo, intransitivo, direto ou indireto. Então, isso você vai ver na análise sintática. E, como consequência, você vai identificar os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, se tiver, predicativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Portanto, na análise sintática, você vai identificar essas funções sintáticas, olhar para cada termo e ver como esse termo, o que ele desempenha nessa oração. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de diferença entre análise morfológica e análise sintática. Acompanhe comigo. Suas primeiras relações amorosas foram frustrantes. Veja, morfologicamente falando, eu vou classificar suas como pronome, que é um pronome possessivo, primeiras, numeral, relações é um substantivo, amorosas é um adjetivo que está acompanhando aí o substantivo relações, foram é o verbo e frustrantes é outro adjetivo. Portanto, essa é a análise morfológica. Eu olho palavra por palavra e vejo ali qual é a classe de palavras a que cada palavra pertence. Já a análise sintática, eu preciso olhar a oração toda. Então vamos para a análise sintática. Sujeito, suas primeiras relações amorosas. Tudo isso é o sujeito. Eu tenho aí o núcleo do sujeito, que é relações, e todas as outras palavras que estão acompanhando o núcleo do sujeito, suas primeiras e amorosas, são adjuntos adnominais. O predicado nominal, foram frustrantes. Eu tenho aí um verbo de ligação e frustrantes, que é um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito, uma característica que eu tenho aí por meio de um verbo de ligação do sujeito, por isso é um predicativo do sujeito. Esta é então a análise sintática. Eu olho a função de cada termo dentro de um determinado contexto. Aí eu trouxe um exemplo para vocês perceberem que uma mesma palavra ela pode ter uma função sintática num determinado contexto e outra função em outro contexto. Vejamos. Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. O vento vai dizer lento que virá, e se chover demais, a gente vai saber, claro, de um trovão, se alguém depois sorrir em paz, só de encontrar. Então essa música aí toda fofinha traz a palavra o vento 2 vezes. Veja, na primeira parte, posso ouvir o vento passar. Morfologicamente falando, ou seja, na análise morfológica, eu tenho aí o vento. Artigo definido o e substantivo vento, certo?
Morfologicamente falando, na segunda aparição ali, o vento vai dizer também trata-se de um artigo mais um substantivo. Mas na análise sintática, esse o vento tem classificações diferentes em uma oração e em outra. Veja, posso ouvir o vento passar. Esse o vento é o complemento do verbo ouvir. Quem ouve, ouve algo. Neste caso, ouve o vento é o objeto direto. Então, morfologicamente falando, artigo e substantivo. Sintaticamente falando, é objeto direto. Já no outro caso, o vento vai dizer lento que virá. Eu tenho aí o vento, morfologicamente falando, artigo e substantivo, e sintaticamente falando, ele já não é mais objeto direto. Neste caso, ele tem a função de sujeito. Quem vai dizer? O vento vai dizer numa bonita personificação aí, né? Porque o vento não diz, quem diz é a gente. Então, em um caso, objeto direto, em outro caso, sujeito. Portanto, eu te provo aí que a análise sintática depende sempre do contexto da oração. Você não tem uma lista de palavras para decorar qual termo funciona, desempenha uma determinada função. Já as classes de palavras são um pouco mais estáveis, então elas costumam seguir um determinado padrão, mas também não quer dizer que sempre uma determinada palavra vai pertencer a uma determinada classe de palavras. Às vezes depende também do contexto. Acompanhe as próximas aulas para que você entenda melhor isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não está inscrito. Deixe um like, compartilhe com os amigos e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!